Bom, pessoal, agora nessa entrevista, estou recebendo aqui o professor Alain de Mello, que é professor de inglês e língua portuguesa do IFPA, e também o professor Tiago como é que é, rapaz? É Tabaiara. É isso mesmo, olha, parece complicado, mas é isso mesmo. Também do IFPA. Eles estão promovendo uma série de cursos dentro do próprio IFPA. O professor Alain Mello é coordenador exatamente dessa área específica aí. E ele vem conversar exatamente com aquilo que para a gente foi grande surpresa, né? Que é exatamente oferecer para a comunidade interna e externa, a questão de alguns cursos que são aí também divididos com a comunidade. Nosso boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos os nossos telespectadores e ao senhor Oswaldo, né, pelo convite, né? É sempre um prazer estar divulgando um pouquinho mais do IFPA, né? E em especial o Centro de Idiomas do IFPA, né? Professor Tiago, realmente foi uma surpresa, né? Porque, afinal de contas, não, eu vou fazer aqui, de repente pode ser que a gente prorrogue, mas a coisa foi surpreendente, né? Exatamente, Oswaldo. Desde já, obrigado pela oportunidade. E foi uma surpresa muito grande, né? Fomos motivados pelo Centro de Idiomas a realizar essa primeira edição do curso de língua espanhola a nível básico e lançamos. Em conversa com a Ascom, até pensava de prorrogar o prazo semana que vem, mas não. Em 4 horas tivemos o preenchimento de 50 vagas com excedente, né? Cadastro reserva. O que vê que a comunidade está interessada de fato. A gente sabe, vocês dois aqui, claro, com especialização, senhor em português e inglês, senhor em português e espanhol, a gente sabe que os idiomas hoje, por exemplo, nós temos aí a COP30. Cursos como esse foram oferecidos exatamente para quem? Para motorista de aplicativos, e que é importante isso, porque quando a gente imagina que vamos receber tantos turistas, e Tucuruí está entre as cidades turísticas, por exemplo, do estado do Pará, é necessário que se tenha pelo menos noções básicas, professor. Isso. Hoje em dia, não hoje em dia, mas desde há muito tempo, né, a necessidade de saber um idioma, né, um outro idioma é muito importante, né? Não só pela a questão da cultura, de você conhecer uma nova cultura, né, de outro país, mas também de comunicação, né, de você dialogar, conversar, né, ter uma conversa inicial com alguém que não conhece o Brasil, não conhece a nossa cultura. Então, conhecer um idioma é, sem sombra de dúvida, muito importante, né, abre caminhos e também faz com que você abra o entendimento, né, e a tua percepção de mundo, né? Professor Tiago, a gente sabe que, por exemplo, quando se oferta através do Instituto Federal, né, vários cursos, aqui vocês oferecem o curso de graduação, também já ofertado pelo IFPA, sim, o próprio curso do ensino médio, ali dentro das especificidades do IFPA, sempre muito requerido em toda a região. Mas quando se faz um projeto como esse, que é um projeto basicamente de extensão, tanto interna quanto externa, isso faz com que o próprio IFPA possa oferecer à comunidade também a possibilidade de ter aí a oportunidade de fazer estes e outros cursos também, né? Exatamente, né? Inclusive era uma conversa que tínhamos ontem com o nosso coordenador, coordenadoria, né, professor Teles, em que falava dessa necessidade de expandir, né? Em que não é somente a comunidade interna que está ali diariamente, já nos conhece, né? Mas a comunidade externa que de repente não tem essa oportunidade. E no momento que temos um curso, temos aí uma iniciativa desta, não só no centro de idioma, mas em outras áreas também, a comunidade é participativa. E ontem foi em massa a comunidade externa participativa neste curso, né? Tivemos a boa aceitação deles e inscritos. A gente sabe, por exemplo, que a oferta de língua inglesa, por exemplo, é uma oferta de curricular, inclusive, dentro do ensino médio, né, da educação básica. Mas quando se trata, por exemplo, de se você a necessidade de trabalhar dentro do ensino superior, a necessidade de se especializar, é interessante até para motivar, no sentido de buscar uma especialização, de buscar realmente um aprofundamento na língua estrangeira, né? Isso. Um antigo pensador disse que quando você fala apenas um idioma, você apenas entende uma forma de ver o mundo. Mas quando você fala mais de uma língua, você tem mais de uma forma de entender o mundo, né? Então, é de você abrir os horizontes mesmo, né? Tanto na parte da profissional, né? Você vai estar habilitado a se comunicar naquela língua estrangeira, mas para ler um artigo científico, para ler um livro no original, para você assistir um filme, né? Então, tem coisas que são intraduzíveis, né? Então, quando você conhece essa língua, você tem a possibilidade de ir além, né? De entender, de fato, como se pensa naquela língua no original, né? E sem falar também na questão turística, né? Como você mencionou, Tucuruí é um polo turístico, né? Quando o nosso lago,
né? A rede hoteleira. Então, temos vários ambientes que podemos explorar, né? Oferecendo esses cursos de língua estrangeira, né? A gente está reconhecendo, por exemplo, que especialmente nos últimos anos, embora seja uma questão muito antiga, mas nos últimos anos tem sido utilizado especialmente a língua inglesa para algumas expressões que passam a fazer parte, inclusive, do nosso colóquio, do dia a dia, nas conversas nas empresas, por exemplo, né? Vamos fazer um brainstorm aqui de repente, vamos fazer, sei lá, dar um feedback. Então, tudo isso a gente sabe que não pertence à língua portuguesa. Burnout hoje em dia, né? Exatamente. Então, nós temos, por exemplo, a necessidade da compreensão de termos como esse que não são da língua própria nossa, né? E que muitas vezes são utilizados dentro das empresas e, às vezes, o parceiro, o colaborador, não sabe como dar o entendimento melhor sobre isso, né? Exato. Então, chegamos a um ponto em que saber uma língua estrangeira, em especial o inglês, te torna mais fluente na sua própria língua, né? Chegamos a esse ponto, né? Ao longo da história, nós sabemos que sempre houve esse hibridismo, essa questão híbrida nas línguas, né? Nenhuma língua por si só pura, né? Mas sempre houve essa mistura, né? Ainda mais no Brasil, nosso português brasileiro, né? Que tem muita influência indígena e africana, né? Você pensa, por exemplo, na palavra sambódromo, né? Que é samba das línguas africanas e ódromos do grego, né? A casa do samba. Então, é uma mistura de línguas, né? De saberes. Então, você saber mais do idioma é, sim, também uma questão de você ser mais fluente na sua própria língua. Essa questão da relação com a América Latina, parece que nós temos tido pouca influência e agora, é claro, com essa conversa um pouco mais próxima exatamente com os países que estão aqui do nosso lado, aqueles que são de fala espanhola, há uma necessidade hoje. Boa parte dos profissionais que são formados, muitas vezes, vão trabalhar aqui na Colômbia, vão trabalhar na Venezuela, vão trabalhar no Peru, vão trabalhar, afinal de contas, no México, aqui na América Latina como um todo, e o domínio de uma língua e da cultura também da língua é muito importante, né? Exatamente, né? Na verdade, a minha formação acadêmica foi pela UFPA e nós entramos ainda com a herança da lei de 2005 que incentivava esse conhecimento, justamente para expandir e tornar o Brasil também hablante com os seus irmãos, né? A gente costuma dizer que o Brasil está de costa para todos os irmãos latinos. E depois de 2018 veio a reformulação da lei federal que tira a obrigatoriedade. E aí temos essa carência, né? Vemos aí o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, em que se tem a escolha do inglês, do espanhol, mas o aluno não tem, na maioria das escolas estaduais, o conhecimento do professor ali de espanhol. Existem algumas sim, mas são raras exceções na rede estadual. Nós, enquanto movimento de língua espanhola, temos uma briga, de fato, uma briga travada para retornar com a obrigatoriedade que tinha até 2016, 2017, e ficamos nesse impasse, né? Aí a comunidade passa a conhecer, os alunos passam a conhecer por iniciativas desta, como o curso de espanhol, dentre outras línguas, francês também, que já teve no campus ano passado, numa edição especial, e as oportunidades. Mas ainda assim o Brasil está não totalmente isolado, mas ainda assim parcialmente isolado, de não hablar com seus irmãos latino-americanos. Estamos numa América. Você coloca aí uma expressão interessante, estar de costa com os irmãos, né? Isso não é muito bom. Eu estava vendo um material, por exemplo, que a China pretende construir uma ferrovia saindo do porto aqui, dos portos do Brasil, indo em direção ao Peru, abrindo um grande corredor, né, de integração. Porque o que nos falta muitas vezes, professor, é exatamente isso, a integração, né? Exato. Hoje em dia, com construções de muros, né, nós temos que pensar em pontes, né, em interligar, conectar culturas, né, e línguas, né? Porque muitas vezes a língua, muitas vezes não, é um fato. As línguas elas ultrapassam, né, as fronteiras geográficas, né? Você vai, por exemplo, em cidades que ficam nas fronteiras, você vê que os dois idiomas convivem ali normalmente, né? Em Uruguaiana, lá no Uruguai, em cidades aqui no Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso, né? Então, é uma realidade linguística, né, social. E muitas vezes as línguas, incrível. Literalmente, português e espanhol. Então, nós temos essa missão, né, de conectar mais, né? E o idioma é uma porta de entrada, né? É uma porta de entrada, especialmente, voltando aqui a referenciar a fala do professor, não pode virar de costas, né? Nós temos tantos países aí riquíssimos na cultura e que muitas vezes nós menosprezamos para isso. Não, eu vou para o Disney, vou lá para a Europa e deixo de visitar o Peru, com lugares tão bonitos, né? Deixa de visitar o próprio México, com lugares maravilhosos. E assim,
Por quê? Ah, não, a América aqui está muito perto e tal, né? É mais complicado. Mas vamos lá, o senhor como coordenador exatamente desta área específica dentro do IFPA, o que tem planejamento para o futuro em relação à questão das línguas, uma vez que nós temos aí a questão do curso de espanhol. Mostra aí, Honório, para a gente, mais uma vez, esse curso básico de espanhol. Infelizmente, as 50 vagas que tinham já foram preenchidas, graças a Deus, mas tem a possibilidade do que nós temos pela frente ainda. Isso, o Centro de Idiomas do IFPA Campus Tucuruí está voltando às atividades, né? Depois de um tempo meio parado por conta da logística de professores, mas estamos com o nosso quadro completo agora, graças a Deus, né? Com todos os professores de língua inglesa, língua portuguesa e espanhol. E temos pretensão de ofertar mais cursos futuramente, né? O espanhol vai ser o primeiro, né? E temos aí para o segundo semestre, talvez comece um pouco antes, talvez mês que vem, se tudo der certo, é um curso de redação para o Enem. Né? Perfeito. Online, né, que abarca, né, e alcança mais pessoas, né? A pessoa que está lá, no interior, né? Sim. Consegue participar. E também um curso de inglês conversação. Inclusive, nós queríamos divulgar um link, né, futuramente para ver a necessidade e o interesse da população em geral, externa, né? Se eles têm interesse em participar desse curso, porque basicamente quando você propõe um curso de conversação, você tem que ter uma bagagem, né, mínimo, né, um inglês básico antes para você acompanhar uma conversa ali básica em inglês, né? E nós queríamos sondar, né, tanto a comunidade interna, o próprio IFPA, quanto a externa, para ver se tem esse interesse, né, de pessoas que trabalham com turismo, na rede hoteleira, né, pensando também na COP30, né? De repente, vamos em novembro, vamos para Belém, né? Pessoas que têm esse interesse de aprender, né, a conversação, de treinar, de aprender mais essa habilidade do inglês, que é a conversa, né, conversação, speaking, e para nós formarmos esse curso, né, com previsão para o próximo semestre. Tá aí, pessoal. Olha, ótimas oportunidades ainda vão surgir dentro do IFPA para você aqui, exatamente desse departamento, que é o Departamento de Linguística do Instituto Federal, e oportunizando a comunidade, de repente, aí com possibilidade de nós vislumbrarmos para o futuro ainda uma segunda edição aí do curso de espanhol. Então já fique pronto aí, você que está no cadastro de reserva, já fique aí, né? Pronto. Eu quero agradecer aqui a presença do professor Alain de Mello, né? E também aqui é o professor Tiago Tabaiara. Né? Obrigado aí pela presença conosco aqui no TJ Regional. Eu preciso ir para o intervalo, mas eu volto já com muito mais TJ Regional.